Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, graça e paz, queridos irmãos, amados, aqui presentes, aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Até que Ele venha, nós vamos proclamar Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero destacar nas nossas comunicações exatamente esta parte de preparação para a grande proclamação do Evangelho de Cristo Jesus que faremos no mês de outubro, através da campanha Jesus Cristo é a nossa única esperança. Em setembro, dia
parece-me que é 12 de setembro, segundo domingo de setembro, nós estaremos fazendo o lançamento da nossa campanha missionária 2021. Estaremos envolvidos nesse grande desafio de proclamar Jesus Cristo como Salvador e Senhor e também de levantarmos uma oferta especial para o sustento da obra missionária no DF, no Brasil e no mundo. Eu quero convocar a todos os irmãos para entrarmos nesta tarefa que vai nos proporcionar experiências preciosas, maravilhosas com o nosso Deus. E então, no mês de outubro, na semana da criança, ali no dia 12, nós estaremos em todo o Brasil, no movimento movido pela nossa Junta de Missões Nacionais, estaremos realizando a campanha para distribuição de 2 milhões de evangelhos de João. 2 milhões no mínimo. E eu não sei quantos a nossa igreja vai distribuir, mas eu sei o seguinte: cada irmão tem a oportunidade de ajudar, de adquirir pelo menos um evangelho de João para entregar para alguém. No domingo passado já tivemos uma oferta de R$100, ou seja, 100 evangelhos de João já são adquiridos para distribuição. Você pode adquirir 10, 20, 30, 50, 100, 1000, você pode adquirir. O que acontece é que cada evangelho custa R$1. Então você vai pegar o envelope aqui, vai colocar Evangelho de João e vai colocar ali R$10, R$20, 30, o que Deus colocar no seu coração. O que você não pode fazer é deixar de contribuir. Nós vamos evangelizar, vamos distribuir no mínimo 1000 evangelhos de João em São Sebastião, no mínimo 1000. Mas queremos distribuir mais do que isso, vai depender da sua participação, do seu trabalho. Estamos juntos nessa e nós contamos com você, contamos com o seu trabalho, tá? Vamos estar em oração e vamos trabalhar juntos para esta causa. Como disse o apóstolo Paulo, por esta causa dobro os meus joelhos e nós vamos estar orando, estar clamando ao Senhor, vamos estar juntos nesta batalha. Amém, queridos? Logo mais à noite a gente fala mais algo disso e dá algumas comunicações melhores. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero que você coloque diante de Deus, nesse momento, aquilo que está preocupando, que está inquietando o seu coração, que está trazendo algum tipo de angústia. É enfermidade, você tem alguém enfermo na família, é alguém infectado com Covid, é alguém com problemas outros de saúde, diabetes, ou qualquer uma outra enfermidade que esteja inquietando, tem alguém na UTI, tem alguém internado nesse momento, perdeu alguém, você está triste no seu coração, tem uma tarefa para realizar, uma situação para resolver, um problema para resolver. Qual é a sua questão? Você vai colocar diante do Senhor. Mas nós temos uma grande questão que nós estamos orando, é a nossa nação, é o nosso Brasil, que passa por um momento de muita confusão, muitos desencontros, muita desunião no meio político. Então é o momento da gente clamar a Deus, da gente se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, nós precisamos da Tua graça e da Tua bondade. Então, meu querido, onde você está agora? A sua família reunida em culto, vamos dobrar os nossos joelhos agora, se possível for, vamos curvar a nossa face diante do Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, vamos colocar a nossa causa diante do Senhor nesse momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe-se onde você estiver e clame ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, na Tua presença estamos e nós louvamos, bendizemos o Teu nome, pois Tu és santo, Tu és o nosso Deus. Em Ti nós confiamos, em Ti nós temos esperado e não temos sido frustrados. Como salmista podemos dizer: o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por esta causa,
Pai, nos prostramos diante do Senhor. Por essas causas que temos colocado diante do Senhor. E por esta que agora, teu servo, a tua serva, o teu filho, a família, está colocando diante do Senhor. Nós não sabemos como resolver a questão, mas o Senhor sabe. Nós estamos diante de uma situação tremenda em nosso país e nós não sabemos onde chegaremos. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle e nós descansamos em Ti. Deus, há tantas pessoas enfermas, tantas pessoas, ó Pai, sofrendo, tantas famílias enlutadas. Ó Deus, tenha misericórdia. Ouve o nosso clamor, a nossa oração. Cessa a dor. Conforta os corações, Senhor. Aquelas famílias enlutadas, como aquela família lá no Piauí que perdeu o pastor Ilquias, servo teu, de forma tão brutal. Ó Deus, tenha misericórdia da família. Conforta o seu coração. Oro, Senhor, neste momento, pelo avô da Vanice. Ó Deus, não sei como ele está, mas Tu sabes, está cuidando dele. Deus, e tantos outros por quem temos clamado, Pai. Temos colocado diante do Senhor. As nossas famílias, Deus, que tanto precisam do Senhor. Aquelas questões que temos que resolver e não sabemos como. Que saibamos esperar em Ti. Colocamos a nossa vida no Teu altar. Abençoa a Tua igreja, Pai. Os seus ministérios, liderança. Ó Deus, Teus filhos que batalham em prol da Tua causa. Ó Deus, que o nosso amor seja multiplicado a cada dia. E que busquemos fazer o melhor para o Senhor. Nós clamamos, Deus. Pedimos que o Senhor continue conosco, aceite esse culto, a nossa adoração. Nós assim fazemos, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Provérbios capítulo 21, versículo 31. 2 Samuel 22, 3 e 4. E Salmo 18, 2. Nós vamos ler, vou ler, vocês me acompanham a leitura. Os irmãos, onde estiverem, me acompanham, porque eu estarei fazendo esta leitura neste momento, que assim diz a palavra do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva e a minha torre. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Vamos dedicar ao Senhor nossos bens, dízimos e ofertas consagrados no altar. Se você já entregou, já fez a transferência pela conta bancária, é o momento de agradecer ao Senhor, dedicar ao Senhor e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me proporcionou esta alegria, este gozo. O Senhor trouxe às minhas mãos o sustento para a minha família. E como diz o salmista, tudo vem de Ti, do que é Teu, Tu damos. Então estou te devolvendo aquilo que é do Senhor, para o sustento da Tua obra, para que não falte mantimento na Tua casa. Estou fazendo isso de todo o meu coração. Por isso, consagre ao Senhor e não deixe de ser fiel ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Eles abençoarão muitas vidas e abençoarão principalmente a sua, pela sua liberalidade, pelo seu amor, pela sua dedicação ao Senhor. Faça isso sempre.
A igreja do Senhor tem sido ricamente abençoada, porque você tem sido abençoado e tem sido bênção. Vamos cantar o hino Que Segurança, Sou de Jesus. Vamos cantar com alegria, gente. Que segurança, sou de Jesus. Vamos cantar. Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia de vida. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, Paizinho, pelo sol que apareceu no dia de hoje, Paizinho. Nós te agradecemos, Deus, pela tua graça e misericórdia por cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Paizinho, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. Coloca em tuas mãos, Senhor, neste momento, a vida de cada irmão, Deus, que pôde estar devolvendo os seus dízimos, Deus, pôde estar ofertando em tua casa, meu Pai. Esteja abençoando os teus servos, Paizinho, e até mesmo também aqueles que não puderam, Deus, participar deste momento, Deus, ofertando a Ti com bens, mas que eles possam, Deus, estar ofertando as suas vidas, Deus, no teu altar, meu Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, Deus. Peço que o Senhor continue conosco no decorrer deste culto. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Os irmãos sintam-se à vontade para ficar de pé ou sentados mesmo enquanto estão em casa. E vamos estar cantando essa canção que se chama Vem de Ti, Senhor. Ela fala, dependo de Ti, preciso de Ti. Vamos estar louvando ao nosso Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós viermos a ser, vem dEle. Vamos estar louvando com toda a alegria ao nosso Deus. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que
que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, de tudo que sou, o que vier a ser vem de ti, Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, obrigada, Pai, por este dia lindo. Obrigada pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez louvando o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa estar com cada irmão que está em casa assistindo esse culto e que o Senhor possa estar usando o pastor na mensagem que logo trará e esteja conosco durante o restante deste dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Seja o nosso Deus, tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Ti, Senhor. Tudo que eu sou, dependência de Deus em tempos de guerra. É isso mesmo, dependência de Deus em tempos de guerra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler os versículos de 1 a 15, na versão atualizada. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, você encontrou na sua Bíblia, e vamos então acompanhar a leitura, que assim nos diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a paga, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Dependência de Deus em tempos de guerra. O texto que nós lemos, queridos, narra a experiência vivida pelo rei Josafá, filho de Asa, o quarto rei de Judá, quando da ameaça inimiga movida pelos moabitas, amonitas e moradores de Seir, conforme vemos no versículo 10. Os amonitas e os moabitas eram povos formados por descendentes do relacionamento incestuoso de Ló com suas filhas, quando deixaram Sodoma e Gomorra. A filha mais velha gerou Moabe, patriarca dos moabitas, e a filha mais nova gerou Benjamim, patriarca dos amonitas. Em parceria com os moabitas e os filisteus, os amonitas causavam sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar as terras que eles julgavam ser direito deles. Daí o medo que veio sobre Josafá. E assim analisando, nós podemos entender a reação de Josafá ao receber o aviso de que estes exércitos, essa multidão, estava invadindo Judá. Comparando com o pequeno território de Judá, consequentemente, 3 nações que vinham formavam esta multidão. Analisando o texto, nós vamos observar, por exemplo, no versículo 2, Josafá recebe o aviso.
Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. A batalha era desigual. 3 exércitos que realmente formavam multidão, considerando o tamanho do reino de Judá. Isso dava, consequentemente, para alarmar ao rei Josafá, que então teve medo, como diz no versículo 3, a primeira parte. Então Josafá teve medo. Segundo o dicionário, medo é sentimento de pavor, de terror, receio, timidez. É uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa do perigo. Temos que entender que é algo natural. Deus criou o homem e outras criaturas com a capacidade de reconhecer e reagir diante do perigo. Então, o medo é um sentimento humano, um sentimento também animal, que faz com que, diante do perigo, haja uma reação natural de medo, diante de qualquer circunstância. Não há quem não tivesse medo quando da ameaça deste vírus que causou tantos males em toda a humanidade. O medo natural de assim sentir. E o diabo sabe que quando o medo nos abate, as nossas forças se esvaem. E qualquer pessoa ou exército dominado pelo medo já está derrotado antes da peleja. Toda vez que você é dominado pelo medo, que você cede à pressão do medo, você já está dizendo para o seu adversário que você não tem forças para enfrentá-lo. Isso diante de qualquer circunstância que possamos enfrentar. Quando alguém recebe a notícia, por exemplo, de um câncer, tem 2 reações. Ou a pessoa tem um medo natural, mas reage a este medo, ou então ela se entrega. Ela, tomada pelo medo, ela se entrega. A sua imunidade, consequentemente, vai abaixar. E o câncer vai encontrar força para tomar conta do organismo. Sabedor disto, Satanás, ele usa desta estratégia e ele não muda. Tudo o que ele faz é para gerar medo em nós, para impressionar. Pois ele sabe que o medo tem o poder de nos paralisar, de inibir a nossa força, a nossa capacidade. Josafá, porém, não se deixou dominar pelo medo. Ele reconheceu que o exército inimigo que vinha contra ele era humanamente invencível. Mas ele sabia quem lhe poderia dar o livramento. Então Josafá busca ao Senhor. É o que nós lemos no versículo 13, a segunda parte. Diz: e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum a todo o Judá. Josafá não se deixou vencer pelo medo, não permitiu que o medo determinasse o seu fracasso. Pelo contrário, ele se humilha diante do Senhor, porque ele sabia quem poderia lhe dar a vitória. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Não era hora para lamentar, era hora para agir, congregar o povo, buscar a direção do Senhor. O versículo 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O povo atendeu a convocação. E quando o povo de Deus atende a convocação para buscar ao Senhor, a vitória é certa. Toda vez que o povo de Deus se levantou para buscar ao Senhor, Deus concedeu a vitória. Josafá se levantou, não ficou prostrado a lamentar e levou o povo a também se levantar. O versículo 6 diz que Josafá lembrou dos grandes feitos do Senhor. Diz o texto, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O profeta Jeremias afirmou que queria trazer à memória o que lhe poderia dar esperança, conforme lemos em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Josafá tinha experiência com Deus, conhecia os grandes feitos do Senhor, sabia da história o que Deus já havia feito. E ele se apega agora a esses feitos para fortalecer a sua fé. Nada melhor diante dos problemas, das lutas, das guerras enfrentadas, do que olhar o passado e ver os grandes feitos do Senhor. Ver o que o Senhor já fez na história e o que já fez na sua própria vida. Deus ouviu a oração do seu povo, conforme lemos nos versículos 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel e disse: dai ouvidos, todos os Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Observe o que diz o povo, o que Deus diz ao povo: não tenham medo, não se assustem com o tamanho do exército. Não se impressionem com a multidão. Não se impressione com o tamanho do problema. Não se impressione com o tamanho da enfermidade. Não se impressione com o tamanho da guerra. Não se impressione com o tamanho do exército inimigo. A peleja não é de vocês. A peleja não é sua, é de Deus. Desçam contra eles, diz o texto. Avancem corajosamente. Vão em frente. Sigam a minha orientação. O povo deveria enfrentar o inimigo com as armas do Senhor. Através do profeta, Deus responde à oração do seu povo, mostrando-lhe o caminho da vitória e como eles deveriam agir. Nos versículos 16 e 17 diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá se rende à majestade de Deus e se prostra em adoração. Após ouvir do Senhor essa palavra, Josafá não se contém e se prostra diante do Senhor, com o rosto em terra, diz o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Josafá e todo o povo reconheceu o poder de Deus, a soberania do Senhor. Em submissão à sua orientação, à sua direção, se prostram em adoração diante do Senhor. É interessante observar que, no momento seguinte, os levitas se preparam para louvar ao Senhor. Diz o versículo 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Louvor e adoração. Adorar a Deus como estilo de vida, toda a nossa vida de adoração, mas adoração como gesto de prostração diante do Senhor. Adoração com louvor, cantar, exaltar o nome do Senhor, seja através da música, seja através da voz.
mas exaltar o nome do Senhor, como isso dá segurança, como isso dá garantia, como isso dá paz ao nosso coração, como isso dá intimidade com Deus, como isso dá aproximação com o Senhor, como isso dá certeza da vitória. Adore ao Senhor, louve ao Senhor em meio a toda e qualquer circunstância. A nação está em crise, louve ao Senhor. Você está em dificuldade, louve ao Senhor. Está faltando alimento, louve ao Senhor. Está faltando a saúde, louve ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Josafá se levanta diante do povo e exorta-os a confiar no Senhor, conforme lemos no versículo 20. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. A vitória não havia chegado ainda, mas Josafá já estava desafiando o povo a agradecer ao Senhor, a render graças ao Senhor. Dá orientação sobre a postura que os levitas deveriam adotar, mas exorta o povo a ter um coração grato. Deus age, cumprindo a sua palavra, conforme lemos no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Fico impressionado com esse texto. O exército inimigo entra em tamanha confusão, de sorte que eles se levantam contra eles mesmos, causando a sua própria destruição. Ao invés de lutar contra os israelitas, eles começam primeiro, destroem os moradores de Seir, depois destroem eles mesmos, amonitas e moabitas. Vitorioso, o povo se ajunta para louvar o Senhor, porque Deus cumprira o que prometera, quando disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O povo via o cumprimento do Senhor. Diz o versículo 26, que ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isto chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Após a vitória alcançada, o sentimento foi de louvor e adoração e gratidão a Deus. Quais são as lições que nós podemos aprender com Josafá? Quais são as lições que Josafá nos ensina nesse texto? Primeiro, vivemos num mundo cercado de ameaças. Vivemos num mundo em guerra. Estamos acompanhando o que aconteceu, está acontecendo no Afeganistão. Estamos acompanhando o que está acontecendo em todo o mundo. Uma guerra fria, velada, onde os poderes do mal querem a todo custo assumir o poder global do mundo e destruir a tudo aquilo que se chama Deus ou dependente de Deus. Os nossos inimigos sempre se apresentam maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-los. É inevitável muitas vezes o medo. Como disse antes, o medo é um sentimento natural do ser humano criado por Deus. Muitas vezes não podemos evitar aquele sentimento de medo. E o medo em si não é pecado, mas quando nós nos deixamos dominar por ele, se transforma em covardia, e a covardia se torna pecado. Não podemos permitir que o medo nos paralise, nos impeça de reagir e agir.
Há um pensamento que eu não consegui identificar de quem é, que diz o seguinte: enquanto os fracos encontram desculpas para desistir, os fortes encontram razões para prosseguir. Os fracos desistem, são derrotados antes da vitória. Aqueles que confiam no Senhor renovam as forças, encontram no Senhor forças para prosseguir e alcançam a vitória. Josafá encontrou razões para prosseguir, superou o medo e agiu. A segunda lição que ele nos ensina é que diante da ameaça inimiga, seja ela qual for, nós temos um refúgio seguro, nós temos o nosso Deus. Devemos buscá-lo. Devemos buscá-lo, certos de que acharemos o conforto. Conforme lemos em Provérbios 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Nós temos a certeza de que buscando o Senhor, nós o encontramos. É na hora da aflição que nós provamos a nossa fé. É na hora da aflição que nós provamos se confiamos ou não no Senhor. A terceira lição que Josafá nos dá nesse texto, é que a peleja não é nossa. A peleja não é nossa. Nós somos do Senhor, somos seus filhos, somos seu povo. Nós somos cuidados pelo Senhor. É Ele quem tem toda a autoridade, todo o poder sobre as potestades do mal. É Ele que com um sopro destrói os exércitos inimigos. O mal só tem poder até onde Deus permite. Onde Deus diz basta, ninguém mais pode agir. Não precisamos nos deixar dominar pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade. O Senhor cuida de nós, precisamos crer nisso. Como disse Josafá, o povo crede no poder de Deus, crede na palavra de Deus. Creiam. Nós precisamos crer que o Senhor cuida de nós. A quarta lição que Josafá nos traz é que os grandes feitos do Senhor devem sempre ser lembrados para nos encorajar diante de qualquer ataque inimigo. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será eternamente. É importante olharmos o passado, ver os grandes feitos do Senhor, seja na história, seja na nossa própria vida. E lembrar que o Senhor é o mesmo, que estará agindo conosco a cada momento. Precisamos sempre estar atentos à direção que o Senhor nos dá diante das investidas inimigas. É outra lição que nós temos. No versículo 17 diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará. Observe a expressão, neste encontro. A orientação do Senhor para aquele encontro era que o povo deveria estar parado. Deus iria agir, iria pelejar por eles, mas eles estariam em posição de sentido para ver a derrota inimiga. Em outras circunstâncias, a orientação pode ser outra. Quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, em saber o que fazer, Deus falou a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. O povo estava parado, mas precisava marchar. A orientação de Deus foi: avance. Nesse caso aqui, fiquem parados. Então precisamos estar atentos à orientação do Senhor. Em oração nós buscamos, em oração nós clamamos. E então percebemos pela ação do Espírito Santo qual é a direção que Deus nos dá. É diferente quando nós oramos ao Senhor e vamos tomar decisão contrária à orientação do Senhor. Mas Deus age em nós de forma sobrenatural e age de forma natural.
Ou seja, age diretamente nos respondendo ou usa alguém para nos responder. Nos leva a alguém que pode nos ajudar a encontrar a vitória. O certo é que não devemos nos angustiar com o problema, mas devemos confiar na direção e na orientação de Deus. O Senhor peleja por nós. Uma outra lição que nós encontramos aqui: adorar e louvar são as nossas melhores armas. Adorar o Senhor, estar na presença do Senhor, prestar culto ao Senhor, cultuar ao Senhor a cada momento, adoração como estilo de vida, louvar ao Senhor por palavras, por música, dar graças ao Senhor. São as nossas melhores armas. Enquanto nós louvamos ao Senhor, ao invés de murmurar, lamentar, Deus põe emboscada na vida daqueles que procuram nos destruir. Ao invés de ficarmos alimentando em nosso coração sentimento de ira, sentimento de amargura, sentimentos outros que só destroem a nossa alma, deixemos com o Senhor, louvemos ao Senhor. Enquanto nós louvamos, enquanto nós bendizemos ao Senhor, enquanto nós cantamos louvores, Deus está colocando emboscada na vida daqueles que nos desejam mal, que nos querem destruir. A nação está passando por essa situação, mas nós estamos clamando ao Senhor. E no momento certo, Deus colocará emboscada aos inimigos. Nós somos guardados pelo Espírito Santo. O Senhor peleja por nós. Uma outra lição, e a última que eu destaquei aqui, é que a gratidão deve ser a marca do nosso relacionamento com Deus. A gratidão. É preciso reconhecer, após cada vitória, que ela não foi nossa, foi de Deus. Cada bênção alcançada. Estou diante de um irmão aqui que é marceneiro. Sua profissão, sua habilidade de fazer a obra, pode muito bem conseguir um cliente e realizar um grande trabalho, entregar a obra, receber e dizer: fruto do meu trabalho. Não foi fruto somente do seu trabalho. Foi fruto primeiro da graça de Deus na sua vida. Foi fruto primeiro da graça de Deus, abrindo oportunidade, trazendo um cliente, lhe dando habilidade para fazer a obra e lhe dando o retorno desse trabalho. E é por isso que quando nós entregamos o dízimo daquilo que nós recebemos, conforme falei na dedicação dos bens, nós estamos tão somente devolvendo ao Senhor parte da bênção que Ele nos deu, porque tudo vem dEle. O cliente que veio não foi obra do acaso, foi orientação de Deus, direção de Deus. A obra feita, o móvel feito de maneira tão caprichada, foi obra da mão de Deus em lhe dar habilidade para fazer. E o retorno que lhe veio financeiramente foi fruto da graça de Deus em prover o sustento para a sua vida. É assim que Deus age. E é por isso que nós precisamos reconhecer a cada bênção alcançada, que ela não foi fruto da nossa habilidade, da nossa capacidade, foi fruto da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Quem não sabe agradecer, vive refém do medo, da insegurança, da ansiedade, porque não confia em Deus. A gratidão brota sempre do coração daqueles que reconhecem que o êxito de cada vitória alcançada não é seu, mas fruto da misericórdia e da graça de Deus. Concluindo, vivemos num momento de grande perplexidade. Estamos sendo aos poucos amordaçados em nossos direitos de liberdade. Há um exército inimigo se infiltrando em nossa nação, destruindo direitos e buscando implantar um regime ditatorial em nosso país. Estamos sendo amordaçados em nosso direito de expressão. É inevitável o medo até mesmo de falar como eu estou falando aqui agora, de emitir opinião, pois não sabemos o que pode vir a acontecer por causa de uma opinião nossa.
Os tempos são penosos, como predisse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, onde Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam arrogantes e uma série de outros adjetivos que ele traça ali. Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo. Aprendemos com Josafá que não podemos ser paralisados pelo medo. O momento é difícil, mas é momento de firmeza, é momento de recorrer ao Senhor, dizer: Senhor, Tu que destruísse nações, que fizesse coisas tão extraordinárias, retirasse o Teu povo do cativeiro egípcio com poder tão grande, que através da história tem operado sinais e maravilhas. Tu vais permitir que sejamos derrotados por esses inimigos? É tempo de entender que o nosso refúgio é Deus, que a nossa arma é a sincera adoração e total dependência do Senhor, que o nosso combustível é a oração e que a nossa resposta é a gratidão. Que Deus nos livre do medo, que Deus nos dê um coração de adorador, que Deus nos leve a confiar no poder advindo da oração, que Deus nos dê um coração grato em tudo, e que assim Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Que sejamos firmes, inabaláveis no Senhor. Que possamos romper em fé, confiantes no Senhor, certos da vitória, certos de que o inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre nós, seja qual for o inimigo. Seja uma multidão, um exército em multidão, seja um inimigo só, seja o seu tamanho qual for, não tenha medo. Confiemos no Senhor. Ele é o nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, seja louvado, seja bendito o Teu nome. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Faze-nos entendê-la. Faze-nos compreendê-la. Faze-nos aplicá-la no nosso viver prático. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias complicados, dias perplexos. Sabemos que as profecias estão se cumprindo. E nós precisamos estar cada vez mais seguros nas mãos do Senhor. Precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos lembrar que o Senhor é o Deus que peleja por nós. Não estamos sós. Não estamos sós. Oro por cada um daqueles que me acompanham nesse momento, nesse culto, nesta oração. Por cada família. Oro por esta nação, pedindo a Deus do Senhor a Tua direção, a Tua bênção. Perdoa os nossos pecados. Inspira-nos com a Tua graça e bondade, com a Tua fidelidade. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rompendo em fé, nós vamos cantar nesse momento. Você, mesmo em casa, pode ficar em pé e acompanhar conosco, cantar também com a sua família. Você está em casa realizando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então levante-se, vamos cantar, vamos louvar o Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a oportunidade de crescer um pouco mais,
Em cada provação, em cada luta, nós desenvolvemos a nossa fé. Cada batalha, ela nos dá uma oportunidade. Ou nós enfraquecemos a nossa fé, ou nós fortalecemos. Ou nós nos deixamos vencer pelo medo, ou nós rompemos em fé, confiantes no Senhor, seguindo a sua direção, a sua orientação. Então vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amoroso Pai, que as doces consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, fortalecendo a nossa fé, a nossa dependência total do Senhor, a nossa comunhão íntima contigo, a vitória que é nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus em Cristo nos abençoe.